Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM. É às manhã de quinta-feira, continuação de um ótimo dia com a sua rádio. É o dia da semana em que temos Despertares, o apontamento semanal com a doutora Adriana Saraiva, que está connosco. Bem-vinda, Adriana. Olá, obrigada, Ana. Estamos nós mais uma quinta-feira para nos atualizarmos e apresentarmos mais um tema de Despertares, sempre tão interessantes e que às vezes abanam um bocadinho aí. O objetivo é esse mesmo, não é? Abanar às vezes um bocadinho consciências, outros mais levezinhos, outros, enfim, o que achamos... Despertar um bocadinho de consciência. Bem, relativamente ao dia de hoje, Adriana, qual é a proposta para o nosso Despertares? Bom, eu vou fazer uma ponte direta entre este sol de inverno e esta oportunidade de deslizar numa tirolesa a uma velocidade consoante a vontade de cada um, não é? Há uns que gostam de andar mais rápido e outros gostam das coisas mais moderadas, mas efetivamente o nosso corpo é uma máquina belíssimamente bem concebida, mas concebida para funcionar no seu todo. E quando eu digo isto, digo com especial enfoque, puxando a brasa à minha sardinha, para a necessidade do movimento. Que, pese embora isto seja um tema muito recorrente e muitas vezes falado, a verdade é que nós continuamos a ter muitas referências a crianças, a alunos que em sala de aula não prestam a devida atenção, que se distraiam, que são mais conversadores e irrequietos. E, portanto, nós já temos vindo a falar que a questão da hiperatividade é um diagnóstico clínico, é uma condição clínica, é uma doença, digamos assim, que tem a ver com um funcionamento do cérebro que é ligeiramente atípico, mas que pode ser moderada este funcionamento para se ajustar um pouco melhor às circunstâncias. No entanto, temos muitas crianças hoje em dia que não têm qualquer tipo de diagnóstico, que pura e simplesmente são crianças na verdadeira acessão da palavra, são vivaças, exploradoras, curiosas, interessadas, envolvidas e empenhadas no seu dia-a-dia. E com isto, quero dizer que não é expectável e é uma expectativa que sai gorada ao adulto se tivermos a esperança de que eles estejam em sala de aula, quietos e calados a ouvir. Se os adultos não conseguem estar numa reunião, sem suspiros fundos e profundos muitas vezes... E pegam no seu telefone, sim, e levantam-se, e precisam de beber água, e precisam de ir à casa de banho, e precisam de uma pausa, ajustam-se na cadeira porque a posição, entretanto, já começa a ser incómoda. A minha mensagem hoje aqui é: todos nós precisamos do movimento como precisamos de água ou de oxigênio para viver, ok? E isto vale em todas as idades. Quando estamos a falar em alunos que depois têm blocos de aulas de 2 horas, por vezes, por muito pequena que haja, pode haver uma pausa, mas às vezes uma pausa de 5 minutos pode não ser o suficiente. Eu li um artigo destes dias que falava que sensivelmente o tempo de atenção útil, tempo de atenção focada, em que nós estamos de facto lá conscientes e receptivos àquilo que estamos a receber do contexto, é sensivelmente em minutos o dobro da idade que a criança tem. Ou seja, imaginamos que temos uma criança de 5 anos. Então, ela pode ter um tempo de atenção de cerca de 10 minutos consecutivos. Se tudo estiver bem. Ok? Se tivermos uma criança de 10 anos, se calhar terá 20 minutos de atenção. Certo? O que significa que, em termos de estruturar as atividades, devemos ter isto em consideração e pensar que temos que dar oportunidade
ao aluno, ao adulto, ao indivíduo. Há quem precise da sua pausa para fumar. Claro. Há quem precise de beber um cafezinho, porque o cérebro ainda não está ativo. Apanhar ar, apanhar sol. Se a criança acorda, está numa fase de transição para um 6º, 7º ano, início da puberdade, da adolescência, os ciclos de sono estão a mudar. Eles precisam de dormir ligeiramente mais de manhã. As aulas começam às 8 da manhã. Quando começam às 8 da manhã e eles vêm de casa, eventualmente, depois de uma noite bem ou mal dormida, mas vêm no carro ainda e não tiveram a oportunidade de movimento Sim. no corpo, o seu cérebro ainda não está ativo. Portanto, vai entrar numa sala de aula durante 2 horas com um cérebro que não teve a oportunidade de acordar e que é suposto ficar num modo passivo. Não dá. Tipo, continua quase a dormir. Exatamente. Há ali um processo, está bem, de olhos abertos, muitas vezes, mas o assimilar da informação não chega a... Mais ainda se isto for feito de uma forma em que a criança está sedentária. Porque se estivermos a envolvê-lo, a chamá-lo para se levantar, mudarem de lugar, a reajustar o formato da posição das mesas na sala, fazerem grupos, fazerem discussão, aí já estamos a picar ali nos pontos certos e a dizer, ok, acorda lá, que é preciso que tu intervenhas, portanto tens que estar ativo. E aí já é outra questão. Portanto, isto para dizer que tenho muita pena que ainda não tenhamos reativado os autocarros humanos, porque eu acho que isto vai acontecer em breve. O autocarro humano, as deslocações a pé de casa para a escola ou de bicicleta são uma forma de ativar este cérebro. Eu conheço um professor de educação física da nossa praça que é muito querido pelos alunos, às vezes menos bem compreendido pelos mais crescidos, infelizmente, mas que um destes dias fez a seguinte proposta a uma professora do 1º ciclo que estava com dificuldades no comportamento dos seus alunos e que lhes disse à professora: experimente no início do dia deixá-los correr à volta da escola pelo menos 10 a 15 minutos sem parar. Eles podem se cansar, podem querer abrandar, podem querer desistir, mas o objetivo é, esses primeiros minutos do dia, acordar. E acordar com movimento. A verdade é que surtiu efeito. Pois. É que resultou efetivamente. Portanto, nós não podemos querer este mundo e o outro. Nós não podemos querer crianças quietas e caladas e não lhes dar a oportunidade de serem ativas. O ser ativo é o que permite preparar o cérebro para depois poder estar atento e concentrado e dar rendimento e sucesso escolar. Portanto, isto é importante fazer no início e ao longo do dia. Okay? Claro. Portanto, estratégias, há quem use estratégias. A professora do ano passado, da Horta do Carmo, lembro-me que em alguns momentos na sala de aula punha uma música clássica, uma música mais calminha. Há quem faça as chamadas pausas ativas. Fazemos os primeiros 20, 30 minutos de aula. Ok, agora vamos ter 5 minutos de música e cada um vai se expressar como entender. E a seguir vamos regressar ao trabalho. Mas é possível que dê confusão, a primeira, a segunda, a terceira vez. Mas se calhar a seguir já vai ser uma das aulas preferidas. Aí está. Porquê? Porque há alguém que está a entender as necessidades e a responder às necessidades reais da fisiologia do funcionamento do cérebro dos alunos. É, alguém que entende e que percebe isto. Que percebe, enfim. Eu sei que nós temos professores de educação física que são, se calhar, os melhores apologistas destas estratégias, que melhor compreendem como é que isto funciona e que poderiam, se calhar, até ser, de certa forma, evangelizadores na passagem desta mensagem, que é importante para os professores das outras disciplinas. A educação física não é menos importante do que qualquer uma das outras. Deve ser valorizada e a minha sugestão era que houvesse mais cooperação interdisciplinar, precisamente por isto, para que todos possam ganhar, professores, pessoal não docente, famílias e crianças. Porque se arranjarmos estratégias ajustadas
e que têm que ter em consideração o contexto em que eles estão, porque a gente não está a trabalhar com, passa a expressão, um ratinho de laboratório. Pois não, Nós não estamos num ambiente isolado de estímulos, sem influência nenhuma externa. Pelo contrário, estamos a trabalhar com crianças que têm um contexto familiar, um contexto ocupacional, um contexto de horas de sono, de atividades, do que é que eles fazem fora da escola e na escola, e portanto tudo isto é que faz o produto final do aluno que nós temos à frente com o comportamento que ele nos apresenta. E uma questão que coloco, portanto as aulas iniciam 8 e 10. Mas o horário definido é na generalidade para todas as escolas ou há outras escolas? Tinha ideia? Há escolas que já adaptaram o seu horário em função disto e já Sim. começaram as aulas mais tarde. 8h30, um quarto para as 9. 9h30, sim. Sim. Portanto, 8, agora, especialmente agora por esta altura do ano, em que ainda é escuro, quer dizer, entra-se nesse processo em que é mais complicado. Para todos. Sim. Não é? Sem dúvida, claro que sim. sem dúvida, Ana. E eu deixava aqui um repto. Como a nossa perspectiva é, para além de falar sobre as dificuldades e os desafios que nós temos no dia-a-dia, é também deixar uma mensagem de esperança e de propostas construtivas e de soluções. A Escola Dom Paio já teve algumas iniciativas no sentido de, e a Dom Manuel também, de dinamizar recreios, precisamente para que os recreios passam a ter outro nível de atividade que de alguma forma equilibre aqui a balança. Na Dom Paio tiveram uma iniciativa, um conjunto de professores, uma das professoras da Ecoescolas, a professora Augusta, e a professora Margarida, juntaram-se, uniram-se esforços para fazer um desafio aos alunos, que era o campeonato do jogo do elástico. E eu acabei de ver que há um professor em Leiria, a terra de origem do nosso querido professor Carlos Neto. Há um professor que lançou, em parceria com a investigação de outros países a nível internacional, um manual para a introdução do jogo do disco nas escolas. E o desafio é mesmo esse. Então já tivemos um campeonato do elástico, então vamos passar agora para um campeonato do jogo do disco. O jogo do disco é um jogo relativamente simples, com um material bastante simples. Há inclusivamente discos de diferentes materiais, precisamente por causa dos riscos que já sabemos que há vozes que se levantam em relação a estas questões. Mas é um jogo que permite jogo de equipa, cooperação, coordenação olho-mão, coordenação dos dois lados do corpo, movimento e velocidade. Tem aqui uma data de ingredientes que são riquíssimos para estes cérebros sedentos de se mexerem. Nem sequer berlindes, nem sequer nada, todas essas coisas faziam, pronto, parece que o jogo do berlinde que é assim uma coisa paradinha, mas não, tem muita atividade, levanta, baixa e não tem sei. Carga. Sim. É obrigado a estar no chão. O contacto do corpo no chão é importante para a consciência do nosso não sabem corpo. Já jogar berlinde. E nós estamos numa fase, estas fases de crescimento rápido, de repente temos uns miúdos que dão um pulo enorme, ficam altíssimos, enormes. Sim. E o corpo parece que se demorou a ajustar-se em termos de movimento à nova fisicalidade que têm. Portanto, importa também que os jogos que vão ocorrendo, quem diz estes, diz jogos de tabuleiro, diz ténis de mesa, diz outras coisas interessantes e relativamente simples e baratas, para que aconteçam momentos de pausa, de atividade no cérebro, de sair do fenómeno que é o funcionamento do córtex, das funções superiores do cérebro, que são as mais requisitadas dentro da sala, para vir para as outras funções, respirar ar puro e depois voltarem outra vez. Que saudades dos recreios em que era o berlindo, o jogo da macaca, o lencinho, o elástico. O macaquinho do chinês, não precisa de material nenhum. Sim, e o lencinho, punha-se um papel e uma coisa qualquer, alguém corria, ou o jogar às escondidas, sei lá, sem número de coisas, não é? Que fazia a criançada, naquele momento, aquela pausa, ficava tudo cansado, tudo ali, entre umas discussões saudáveis, entre brincadeiras, sentava-se. Innecessárias. Tão importantes, não é? É verdade. Tão importantes. Vamos ver se isso justificar aí, se voltarmos a terem
uns recreios assim e vamos nós combinar fazer um dia despertares nos recreios. Eu acho que era uma boa ideia. Não é? Fica aí o desafio. Está o desafio. Este professor que lançou este documento é um manual para como voltar a trazer o jogo de disco para as escolas, voltado para professores, para alunos, pessoal docente e não docente. Está disponível de forma gratuita em PDF e eu, entretanto, posso fazer chegar para distribuir. Boa. Ou deixarmos o link e alguém que nos ouve também o possa ter e partilharem em casa e começarmos a ter. Por exemplo, olha, uma entrada. Nas festas de anos é logo umas festas de anos, por exemplo. Os miúdos começam a fazer as festas de anos, vêm uns dias maiores, pode ser logo a maneira de arrancar. Claro que sim, de aquecer. Aqueles que chegam lá envergonhados e se escondem atrás uns dos outros porque não ou então, têm medo de não conhecer os outros, não é? Quando estão no jogo, de repente esquecem-se que não conhecem ninguém. Claro. E numa festa de anos todos com telemóvel, porque é que vão fazer numa festa de anos todos com telemóvel? Ficavam cada um nos seus cantos. Isto é que é um despertares, um abano, sem dúvida. Adriana, obrigada. Obrigada, até para a Ana. semana. Um beijinho. Beijinhos, até para a semana. Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com.